Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. O assunto, mais uma vez, são as ideias que vão surgindo da equipe, da cabeça da equipe econômica, para bancar o Renda Cidadã. Agora o alvo são pessoas que hoje têm desconto no imposto de renda, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E a mais uma ideia, né, Megali? Mais uma ideia, depois de algumas que já surgiram e ficaram pelo caminho. Precatórios, Fundeb, né, usar 5% do Fundo de Financiamento Educacional. Tudo isso, por enquanto, está realmente descartado, né? Além daquela questão da aposentadoria, congelar salário de aposentados, né, os benefícios. Então, nada disso ganhou viabilidade política para realmente servir como uma alternativa aí de financiamento do Renda Cidadã. Tem que lembrar sempre, o governo está no esforço aí para atender mais de 20 milhões de pessoas que hoje ganham auxílio emergencial e vão deixar de ganhar no fim do ano, né? Então todo esforço é para encontrar espaço no orçamento, fonte de financiamento para um novo Bolsa Família, que seria o Renda Cidadã. Agora, o estudo do momento é justamente esse. Hoje, as pessoas que fazem lá a declaração de imposto de renda, elas têm que optar. Elas ou optam pelo imposto simplificado, a gente está falando de 17 milhões de pessoas que fazem essa opção, para ganhar 20% de desconto. Ou você opta lá pelo desconto, pela declaração completa, né? Aquela que você deduz, inclusive, saúde, educação, gastos com saúde e educação. A ideia do governo seria, justamente, nesse esforço, acabar com o desconto simplificado ou com a declaração simplificada, ficar apenas com a completa, né? Isso a gente está falando, Megali, de cerca de 130 bilhões de reais, né? Que custa esse desconto de 20% para quem faz a operação, aí a declaração simplificada. As pessoas teriam que migrar justamente para a declaração completa. Agora, realmente acabaria aí com o problema do financiamento, mas não com o teto, não com o limite lá do teto de gastos que o governo precisa cumprir, né? Então, essa poderia ser uma saída, teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional, tem que ter a chancela do presidente. São vários estudos que estão sendo aí organizados pelo Ministério da Economia, também pelo relator da proposta de emenda à Constituição, emergencial, Pacto Federativo, né? Então, para tentar encontrar aí uma proposta de consenso, né? Mas é claro que tudo depende do aval do presidente. O próprio presidente já descartou diversas alternativas aí, ficou muito irritada com algumas, principalmente com aquela lá de congelar benefício dos aposentados, né? Diz que isso não vai ser feito, né? Agora essa poderia ser uma saída, mas atingiria cerca de 17 milhões de pessoas, né, que tem esse imposto simplificado, né? A ideia seria o seguinte: olha, não tem mais porquê, no momento que a gente vive de digitalização, de ter duas formas lá de declaração. A ideia seria criar uma apenas, mantendo inclusive aquelas chamadas deduções. A pessoa que tem gasto com saúde, com educação do filho, e aí consegue abater no imposto de renda, isso continuaria sendo uma alternativa de desconto para quem declara o imposto de renda. Agora, Megali, a gente já colocou na mesa aqui, a gente está avaliando, todo mundo, Congresso e governo, várias alternativas. Agora, realmente você não consegue uma solução se você não reduzir gastos, porque você tem que cumprir a meta lá do teto de gastos. Então tem que pegar uma tesoura e dar uma cortada no orçamento. E é claro que sempre mexe com interesses, né? A gente tem levantado aqui, nas últimas semanas, algumas distorções que poderiam ser combatidas nesse momento, e ontem, inclusive, o jornal Folha de São Paulo fez um levantamento que, olha, que realmente choca, viu? É impressionante como a gente tem ainda distorções aí em algumas carreiras do funcionalismo, principalmente aquelas carreiras que estão no topo do funcionalismo, né? E aí a gente está falando dos juízes, né? 36% dos ganhos de juízes são extras, não estão nos salários, são os chamados penduricalhos. Os auxílios, os benefícios, a gente está falando de 12 bilhões de reais, né? Isso representa todo ano um gasto bastante excessivo. Como é que seria possível, Megali, combater esse tipo de distorção? Tem propostas apresentadas já no Congresso Nacional, são propostas que estabelecem que o teto ele tem que ser cumprido de todas as formas, né? Não adianta você ter lá um benefício no salário, um salário X no mês, e aí você ganha os penduricários, os auxílios, né? E aí seu salário é dobrado, né? Às vezes é triplicado, aí você começa a ganhar mais do que o ministro do Supremo. Isso é uma clara distorção, né? Auxílio moradia, verba de representação, né? Então esse é um momento mais do que oportuno de atacar essas distorções, né? E há muitas ainda, né? Cabe, claro, ao governo e ao Congresso Nacional
efetivar aí esse esforço, né? Claro que as pressões são muito grandes, ninguém quer abrir mão aí de benefícios, ainda mais num momento como esse, mas é preciso avançar com esses estudos. De qualquer forma, mais uma proposta colocada agora na mesa para o debate para conseguir uma solução aí para o Renda Cidadã, viu, Megali? Agora, Orengo, só para ficar claro, se essa ideia seguir em frente, ela representa um furo no teto de gastos, é isso? Precisa abrir espaço no teto de gastos? Precisa abrir espaço, exatamente. Essa ideia do imposto de renda, a ideia do imposto de renda de acabar com a simplificação, você conseguiria resolver ali o financiamento, né? Você abriria espaço ali para conseguir o recurso necessário para o Renda Cidadã. Mesmo assim, tem uma questão que é do teto lá de gastos do orçamento, né? Isso foi aprovado no governo Temer e é realmente uma segurança, inclusive para os investidores, para o mercado, de que o governo não vai agir de forma irresponsável, vai sempre gastar no máximo, elevar a inflação lá no orçamento. E aí você tem que abrir espaço e só consegue fazer isso cortando despesas. Vai ter que sair de algum lugar e as propostas oferecidas até agora, claro que mexe com interesses, né? É aquela coisa, se você tem um orçamento apertado, vai ter que tirar de algum lugar e vai gerar reações, né? Já se propôs aqui em Brasília acabar com a bônus salarial, acabar com o seguro defeso e colocar todos esses programas em apenas um, fazer lá um super Renda Cidadã, né? O presidente não concordou, a história dos aposentados, de congelamento, desindexação, também não, né? E tem aí uma proposta que está no ar ainda, que é aquela que acaba com as vinculações orçamentárias, chama-se desvinculação. Hoje o orçamento ele tem que ter, no mínimo, lá, 18% com gasto com educação e 15% com saúde. Uma ideia é tirar essas amarras orçamentárias para abrir espaço também, né? Qualquer que seja a solução, vai gerar reações, mas as autoridades estão aqui para isso, né? Inclusive para enfrentar aí interesses, enfrentar pressões para conseguir realmente uma solução aí para o Renda Cidadã. Agora, é impressionante, né? Porque a gente está falando aqui de fim de desconto no imposto de renda que atinge em cheio, em geral, a classe média. Todas as outras ideias até aqui atingiam a população, o cidadão que paga imposto. Então, vamos lá, se a gente for relembrar todas as ideias, todos os planos A, B e C, atingiam diretamente a população. Nenhum desses planos atingia diretamente os políticos, o judiciário, né, o fim de penduricalhos, nenhuma ideia passou por isso. O Orengo A elite do servidor público. Exatamente. O judiciário. Agora tem esse grupo de congressistas fazendo um pouco mais de pressão nessas últimas semanas, e isso possivelmente deve ganhar corpo aí nos próximos dias, com um projeto de lei limitando os penduricalhos pagos a esses funcionários de alto escalão, a elite do funcionalismo público, uma proposta parada na Câmara desde 2016, depois de ter sido aprovada no Senado. É uma mobilização sendo encabeçada pelos senadores Cátia Abreu e Renan Calheiros. O projeto prevê o fim dos supersalários nos 3 poderes, não só no judiciário. Será que caminha isso ou não, hein, Orengo? Seria um momento mais do que oportuno, viu, Sheila? É o momento ideal para isso, né? A gente está vendo uma crise sem precedentes e mesmo assim você tem lá uma classe que está no topo do funcionalismo, que ganha mais realmente do que o ministro do Supremo. Fura o teto, né? Se colocar na calculadora os benefícios, os penduricalhos, né? Realmente o cidadão acaba ganhando muito mais do que deveria, né? Sabe que eu já falei com o relator dessa proposta, que é o Rubens Bueno, por algumas oportunidades aqui em Brasília, né? Ele diz o seguinte: olha, a matéria está pronta, é só colocar em votação, só aprovar um regime de urgência e coloca em votação. Mas ele reconhece que são muitas pressões. Ninguém quer abrir mão agora de benefício, de penduricalho, então isso é sempre difícil, né? Mas aí está o X da questão, é preciso combater as distorções, né? Quando a gente fala do funcionalismo, a gente sempre faz um recorte, né? Tem uma massa aí de funcionários que, apesar da estabilidade, que é algo que vale ouro nesse momento, que muita gente está ficando sem emprego, né? Mas tem uma massa que realmente está muito tempo sem reajuste, né? E ganha muito menos, né? Agora o problema está no topo, das pessoas que ganham e excessivamente com os chamados penduricários. Basta vontade política para aprovar. Apoio do governo, do Congresso Nacional, proposta pronta lá no Congresso. E segunda-feira é dia de... Vamos lá. A maravilhosa cozinha de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando o salmão com crosta do quê? Crosta de pistache. Você viu aí? Gostou? Nossa, com um purê de ervilhas. É isso aí. Não gostei muito, não.
Não? Ah, tá bonito. Você não provou? Ervilha, mas eu não... Rapaz, tudo que você coloca como crosta de pistache fica bom, viu? Pode Não, isso é experimentar verdade, em fica peixe, crocante. O purê de ervilha funciona, Orengo? Me parece uma coisa tão seca. Funciona bem. Ainda mais com peixe. Casa bem, viu? Tá bonito. Recomendo. Não, tá bonito pra caramba. Mas a tua Tá lindo. sugestão tinha sido lagosta. Isso, o Orengo escreveu lá, pois sugestão do Megali. Não, fake Na verdade, news. foi uma Eu- influência, né? Foi uma influência. Eu sugeri lagosta. É. Lagosta. Ah, tá ali, vai, gente. A gente Tá deu uma ali? adaptada. Vai olhar o preço do quilo pra ver se tá ali. Aham. Pão duro. Salmão tá não tá batido não, viu? Esse é de verdade ou é aquela versão brasileira? Não, isso é de verdade, de verdade. Tem muita gente que vende aí, como é que chama? Não sei. O que você tá falando? Não é salmão, né? pede O um que se salmão vende. e não é um salmão, É. sei lá, não Isso aí é entendo nada de original. peixe também. Mas do Orengo não. E ele ainda coloca velinha, ele coloca água e vinho branco, Pois é. ele coloca guardanapo personalizado. Que coisa O segredo tá no impressionante. detalhe, viu? Mas não Detalhe tem faz a arroz, tá diferença. dizendo o ouvinte aqui. Arroz? Não, o ouvinte Mas tá aí dizendo também aqui já sinais é- da pobreza. também Não é já é um lagosta, luxo, não tem né? arroz. Também já é um luxo. É luxo, Você tem que é luxo. adaptar. Sabe o que é um luxo, Orengo? Eu fico reparando não só na comida, evidentemente, né? Mas nos pratos. Ah, os pratos são bonitos. Orna, né? Exatamente. Orna. Aí, esses dias estava mostrando em casa e aí meu marido falou assim, gente, mas o Orengo tem quantos conjuntos de pratos, né? Porque a gente aqui tem 2 conjuntos, né? Um mais chique, o outro pro dois? dia a dia. Um pro dia a dia e um pra quando recebe os amigos. Tá bom. Os amigos mais chiques. Eu não tenho isso, não. Você não tem tenho 2 só. conjuntos? É um só, é o O que eu vou mesmo. oferecer pra você é o que eu vou usar agora no almoço. É tá? mesmo? Não, eu guardo pras visitas. E é da Toque. Mas o Orengo tem uma coleção, porque a depender do prato, da receita e tal, ele adapta. Que demais. Isso é um bom investimento. É, né? Que maravilha, Pessoas Orengo. finas são outra coisa. Quando eu Orengo, beijo crescer, eu pra quero você. ser igual o Orengo. Beijo pra Valeu. você. Tem que crescer bastante, viu? Orengo é compridão. Beijo pra você, até amanhã. Valeu, até amanhã. Até.